Cama de uma energia telúrica, não vai resolver nada. Uma energia ruim, né? Uma energia ruim. Essas energias ruins, elas podem trazer doenças de fundo emocional, de fundo mental e coisas fortes, assim, como câncer, como úlceras. Depende de onde estão essas energias. Você sabe que você me falou uma coisa interessante? Por exemplo, na minha casa, eu moro no apartamento. Então eu tenho uns cantinhos lá que eu viro e mexo, pego as minhas plantas e eu gosto de mexer na terra. Eu tenho essa necessidade de trabalhar com as mãos. É uma habilidade que eu tenho de fazer coisas com a mão. Eu gosto. Então o que eu faço? Eu fico olhando os vasinhos e falo, não, eu vou dar um trato lá. Eu vou lá, coto, quebro, monto. Então eu planto lá meus hortelã, coloco lá minhas plantinhas. E agora eu tô fissurado em semente de girassol. Eu vou plantar girassol em casa. Tudo isso intuitivamente. E girassol é uma planta de prosperidade. É, uma planta. E você vai sentindo, você vai percebendo que a casa fica mais leve, você vai ficando mais leve, o ambiente vai ficando mais leve. Essa simplicidade, na sua opinião, por que ela não é, digamos assim, divulgada com mais força, com mais energia, com mais propaganda no nosso dia a dia? Porque você vê que ser feliz é uma coisa simples. É. Por que, na sua opinião, o que impede das pessoas serem mais felizes no dia a dia, na sua opinião? O que bloqueia? É uma coisa de vidas passadas, é ignorância, é burrice? O que é? Olha, se você for pensar em constelação familiar, você vai ver que sim, que tem coisas que podem ter a ver com vidas passadas, sim, com seus antepassados. Apometria, né? Sim, sim. Apometria sim, também. Sim. Agora, se você for no e cru olhar para o dia de hoje, sem olhar para esses outros aspectos, que também são muito importantes, você pode simplesmente olhar para o ser humano, a visão de mundo que ele está tendo, a visão do ambiente, a visão dele mesmo e, muito mais importante do que isso tudo, é o quanto ele está maximizando algum problema, que hoje eu não chamo mais de problema, eu chamo de desafio. Desafio. Porque se você maximizar uma coisinha assim, ela vai se transformar num monstro. Sim. Agora, você tem que tentar olhar para aquela situação que está te desmotivando, que está te desestruturando, que está de alguma maneira, te deixando fora do seu eixo, te desequilibrando de uma outra forma. Te auto-sabotando, né? Te auto-sabotando. E tem um exercício muito legal para você fazer. Até para vocês também. Olha, você sabe que eu acredito muito nessa coisa de obsessão, autossabotagem, simbiose, porque eu venho estudando bastante isso, principalmente Sim. na apometria. E eu cheguei a fazer alguns cursos e cada vez mais estou me aprofundando sobre esses assuntos. E é lógico que o pessoal fala, pô, Saulo, mas você é um cara que está estudando essas ferramentas, você é um cara de exatas. Eu falei, o que tem? Eu não posso trabalhar o meu lado, a minha lógica racional de um jeito e trabalhar a minha lógica emocional de outro. Você chegou a assistir um filme chamado Em Algum Lugar no Passado? Sim. Esse filme, eu me lembro direitinho, e tem uns 30, 40 anos, esse filme. Eu me lembro que na época eu fazia faculdade de engenharia. E o pessoal meteu o pau nesse filme. Não, já se viu, voltar no passado, é impossível, parará. Só que tinha uma coisa importante. Eu me lembro também de um pessoal da psicologia que falou, não, pera lá. Imagina que ele não voltou no passado, imagina que ele teve um sonho. Imagina que aquele relógio que cria um paradoxo, né? Porque da onde surgiu o relógio, né? Que aparece uma mulher que entrega um relógio para um rapaz, ele volta no passado, o relógio some. Eu falei, na realidade esse relógio desaparece, né? Quando ele volta no passado e surge do coração dela aquele relógio e ela também tem um sonho. E nos sonhos eles fazem aquelas viagens. Tanto que tem uma parte no filme que essa personagem do filme, a atriz, a mocinha, né?
ela fala durante 1 minuto, 1 minuto e meio, ela tá lá interpretando, ela é uma atriz interpretando o personagem, ela fala durante 1 minuto e meio qual seria a ideia de homem ideal. E a música de fundo daquele momento, a música de fundo chama O Homem dos Meus Sonhos. Quando eu vi essa explicação de uma pessoa que trabalhava com psicologia, falei, caramba, tem lógica nisso. Aí que eu descobri que existe uma coisa chamada lógica emocional, que não é necessariamente só você fazer comparações com números, ou você fazer comparações com equações, mas fazer comparações com emoções, com questões intuitivas. Eu falei, ai, que legal! E tem coerência. Se você interpretar o que aconteceu naquele... Ó, quem não assistiu, procura no YouTube, em algum lugar no passado. Se você assistir esse filme e interpretar com o lado da lógica emocional, esquece as viagens do tempo que tem no filme, mas entender que aquelas viagens no tempo foram sonhos, nossa, o filme fica fácil de entender. Você chegou a assistir esse filme? E aí você pode fazer uma relação com a sua própria vida. Exatamente. Eu falei, porque caramba, nós precisamos enaltecer os nossos antepassados. A gente não é ninguém se não tivesse passado, se não tivessem os tataravós, os bisavós, os avós, os pais, não estaríamos aqui. Eu não esqueci da técnica não, que a técnica eu vou deixar no finalzinho do programa. Eu não esqueci da técnica não, eu sei que você quer ensinar uma técnica, mas o pessoal... Não, eu quero ensinar um exercício que vai fazer bem para muita gente. Qual que é o exercício? Então faz o exercício agora, então, não tem problema. Qual que é o exercício? Na verdade, é assim, nós somos formados de religiões diferentes, ou pode até ser a mesma religião, mas tivemos culturas diferentes. Posso ser casada com você, te conhecer há 30 anos. Sim. E, na verdade, eu nem te conhecer totalmente. Sei. Porque você tem as suas questões que você aprendeu com os seus antepassados, e eu com os meus, e a gente aprende a conviver. E você falou uma coisa engraçada agora. A verdade, só um minutinho, não, só para não perder aqui. Tá. A verdade da situação, de qualquer uma, tem 3 lados. Tem o seu olhar, com o seu conhecimento, com a sua convicção, com seus princípios, com seus valores. Certo. Tem a minha versão, o meu olhar. Sim. E tem a verdade. Ai, caramba. E para você entender e tentar visualizar se a sua verdade está certa, se a minha verdade está certa, ou se é realmente qual verdade que está certa, é você tentar sair da situação e olhar de fora para você, se colocando no seu lugar comigo, como meu marido, por exemplo, depois trocar, se colocar no meu lugar enquanto mulher e você o meu marido. E aí você vai conseguir fazer uma análise de fora. A empatia, né? Olhando para as duas relações. Por que eu agi dessa forma? Por que você reagiu da outra? Entendi. Se colocar no lugar do outro também é o X da questão. É a empatia, né, que você fala. Exatamente. Você sabe que você falou uma coisa interessante. Esse é o exercício, então. É o exercício. É dividir, entender que existem 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, é isso? Na verdade, nós temos ângulos de visões diferentes. Se eu pegar esse meu celular aqui, você vai estar olhando para uma parte de trás e eu vou estar olhando pela parte da frente. Sim. Mas nós dois estamos olhando para um celular. Para o mesmo celular. É uma visão diferente. Quem estiver daquele lado vai estar olhando com outro, de outro ângulo. De outro ângulo. É por isso que eu falo papo amigo, informação com reflexão, exatamente para causar essa coisa da reflexão, da empatia, do questionamento. Mas eu achei engraçado que você falou uma coisa, engraçado, como é que é a questão da energia. Você falou, imagina se nós fôssemos casados 30 anos. Eu sou casado há 30 anos com a minha esposa que chama Cristiane. Então quando você falou assim, eu falei, olha que coincidência, né? Porque eu acho importante essas coincidências que para mim, e aí você falou exatamente de casamento, se ver se colocar na posição do outro e olhar o que o outro vê, do jeito que o outro vê, do jeito que o outro sente. Eu acho fantástico, tá vendo, ó, gente, ó, e não foi combinado, hein, gente, ó, essas coisas não são... Eu cheguei super atrasada. Ó, não, imagina, chegou no horário. Não, eu sou da seguinte opinião, você chegou no horário que tinha que chegar. Não é verdade? É verdade. Você chegou no ar. Imagina se você, de repente, um minuto antes ou um minuto depois, vai que passasse uma roda na frente do seu carro, né? Uma pedrinha que batesse no vidro, então não era para bater. Então, eu penso assim, você chegou na hora que chega. Ultimamente, eu estou sendo mais flexível com a vida.
Música